Oi, tudo bem? Cortei o cabelo, vocês viram? Gostou? Tá curtinho agora, eu degradei ontem, cortei ontem. Então, esse é o meu vídeo de lista de pincéis que eu mais gostei. Os pincéis que eu mais usei no ano passado, ano 2025. É uma lista curta, é mais ou menos 6 ou 7 pincéis. São os meus pincéis favoritos de todos os tempos. E lembrando que esses pincéis estão todos de graça no Krita, já vem no programa base, não precisa baixar nada, não precisa comprar nada, é só abrir e procurar os pincéis lá. Então considere essa o meu top 6 ou 7 pincéis favoritos de todos os tempos. O primeiro pincel que eu vou estar falando agora é a G-Pen. É o pincel mais normal de todos, praticamente todo mundo usa, que é simplesmente uma bola sólida. E eu uso ele principalmente para quê? Eu gosto de usar ele para fazer esboços, né? Rascunhar a estrutura principal do que eu vou desenhar. Gosto de usar especificamente esse azul, mas também uso esse vermelho mega saturado, aí depende da minha vontade do dia. Mas uma coisa que eu também gosto de usar a G-Pen é para blocar os formatos do que eu vou desenhar. Que nem, por exemplo, aqui. Se eu for desenhar um cubo, eu vou fazer isso primeiro e depois vou adicionando a volumetria dele. Uma cor mais escura, com outra matiz, por exemplo. Então, o que eu gosto... Isso é para que eu gosto de usar a G-Pen, para esboçar, para blocar os volumes do objeto e para line art também, apesar de eu não ser muito fã de line art, porque eu tenho dificuldade, eu não gosto muito, mas também uso quando necessário. Agora a próxima é o Airbrush. É o pincel favorito dos iniciantes na arte digital, porque a pessoa olha lá, os pincéis dela, descobre o Airbrush, ela faz isso e pensa, nossa, tá em 3D no desenho, vou usar só ele. Tinha uma época que eu usava só o Airbrush e foi a minha pior época do desenho, mas eu ainda uso ele, uso bem menos do que antes, né? Uso para coisas bem mais específicas que eu vou mostrar agora. Ó, primeiro, o que eu gosto de usar o airbrush para depois que eu bloqueio as imagens é para dar volumetria ao objeto. Isso não é necessariamente a sombra, é só para dar a sensação de que ele é 3D, entende? Aí eu gosto de adicionar isso, posso adicionar uma volumetriazinha mais clara, ó, viu como mudou de como estava antes e como está agora? O que eu gosto também, ó, deixa eu adicionar volumetria nesse daqui também. Uma utilidade que eu gosto de dar também para esse pincel é para fazer sombras de oclusão. O que são sombras de oclusão? É aquelas sombras de quando 100% da luz está bloqueada, sabe? Aquela sombra absolutamente preta. Eu gosto muito de usar o airbrush para isso, em situações tipo essa. Posso usar também para a sombra que está batendo no chão, sabe? Isso também eu acho que é bem útil para um bom uso do airbrush. E eu aconselho a usar ele apenas dessa maneira, sabe? Porque o airbrush ele pode dar essa sensação de 3D, mas se você usar só ele para os seus desenhos, ele pode dar uma sensação de plástico, sabe? E se você não quiser passar essa sensação, isso não é uma boa ideia, né? Também gosto de usar o airbrush para fazer fumaça, então o que eu faço? Eu faço um formato aleatório com a Lasso Tool e vou esfumaçando essa área dentro com pinceladas assim, tipo, toquinhos, sabe? Eu não vou pintar consistentemente, tipo assim, não é assim que eu faço, eu só vou passando o pincel por cima e dá uma sensaçãozinha de fumaça, dá pra refinar isso aqui, né? Mas é um uso que eu também gosto de fazer. Agora o próximo pincel é o Bristol, que é este pincel aqui com textura de pincel, é o meu pincel favorito de todos os tempos, eu uso ele pra tudo. E a principal maneira que eu uso ele é pra dar textura pras coisas, pra dar forma também. Diferente do airbrush, que é só pra dar a forma geral do objeto, tipo o cilindro, da forma de cilindro, o cubo da forma de cubo. Eu uso o Bristol pra criar dobras, criar texturas, criar outras dobras mais específicas, entende? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, você vê que é um cilindro meio dobrado, eu vou usar o Bristol para pintar essa parte aqui que tá meio dobrada, entende? E já dá uma sensação legal, óbvio que eu tô fazendo aqui bem nas coxas, só pra
dar o exemplo. Mas é um uso que eu gosto de dar pra ele. Também gosto de usar ele para dar textura de pintura para as coisas. Então, eu peguei essa área aqui, ó, que foi usado só o airbrush para dar volume e estou usando ele para dar um pouquinho mais de volume também e uma textura mais interessante. Lembrando também que eu gosto de usar cores diferentes, então, tipo, uma coisa que eu gosto de pensar é que, tipo, toda vez que você tirar o pincel, a caneta da tela, ele tem que voltar com uma cor diferente, sabe? Então, que nem aqui tinha um tom de laranja, eu fui colorir com um tom um pouquinho mais amarelado, entendeu? Eu acho que isso deixa uma coisa mais interessante nas cores, entende? Dá uma vontade de olhar para o objeto, sabe? E não só para isso eu uso esse pincel, mas gosto também de usar para blocar as imagens também, quando é algo mais rápido. É a mesma utilização que eu dou pro GPay, acho que é bom também. Aquele projeto que eu mostrei no vídeo passado das arenas de Hearthstone, eu bloqueei os formatos só usando esse pincel. Então eu acho que é um uso que dá pra fazer com ele, apesar dessa texturinha aqui, dá pra lidar com ele bem. Eu uso ele pra tudo, tipo, sem exceção, todos os meus desenhos têm a presença dele, porque ele é muito bom em fazer texturas, ele também tem a funcionalidade de pressão, então quanto mais pressão na caneta você fizer, mais escuro ou mais claro ele vai ficar, entende? Então isso é muito útil para fazer sombras, texturas, gradientes, essas coisas, eu gosto muito. O próximo eu gosto de usar para fazer texturas, que é o Pencil Texture e o Charcoal Rock Soft, que são estes daqui. Esse é a textura de lápis e esse é a de carvão. E eu gosto de dar usos específicos para cada material. Por exemplo, essa tábua de madeira, eu usaria a textura de lápis, porque eu acho uma textura um pouco mais suave e tipo meio retilínea, sabe? Que nem as marcas de uma tábua. Então aqui, ó, essa tábua eu já deixei meio finalizadinha. O que eu vou fazer? O mesmo esquema que eu falei que eu fazia para fazer fumaça. Eu vou dar pequenos toquinhos nas extremidades que eu quero que tenha a textura. Não é pra ficar exagerado, não é pra tipo, forçar o pincel a fazer isso, não. É pra dar pequenos toques e variar a cor também pra luz e pra sombra. Viu como dá uma diferença do que era anteriormente e de como está agora? Você pode também dar uma suavizada nas texturas que você já colocou, usando uma cor próxima e usando o mesmo pincel por cima, que ainda você vai deixar a textura ainda mais discreta do que ela já é. E veja como fica bem mais interessante de se olhar. E o de carvão eu gosto de usar para superfície, tipo pedra, metal, essas coisas. Quando eu quero desenhar sujeira em um objeto, eu uso o de carvão também. Eu odeio desenhar pedras, mas eu tive que fazer isso só para dar o exemplo. Então, por exemplo, aqui ó, só nos cantinhos mesmo, em áreas mais discretas, sabe? Mas que ainda vai dar pra ver. Aqui na luz também, às vezes eu gosto de usar um branco absoluto, mas passando ele de forma suave ele fica mais discreto, sabe? Não fica aquele branco mega chamativo e eu acho que dá uma diferença legal pro objeto. E o último pincel é este daqui, o Pixel Art Square, que é um pincel perfeitamente quadrado, ele não tem nenhum tipo de suavização nas bordas. E eu gosto dele justamente para fazer artes mais estilizadas, sabe? Que não tem comprometimento com parecer realista ou com, sei lá, as artes que eu gosto mais de fazer do estilo Hearthstone, eu não usaria esse pincel, mas numa arte mais estilizada, tipo esse sapato aqui. Esse sapato eu usei majoritariamente esse pincel quadrado. E dá pra ver que ele é uma forma mais estilizada do que o que eu costumo fazer. E eu acho que é interessante pra você dar uma variada de estilo, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus desenhos, é variar o estilo de arte dele. Também gosto de mesclar esse pincel, já que eu uso ele para artes mais estilizadas. Também gosto de mesclar ele com este outro pincel aqui, que é um pincel de retícula,
Ele dá a aparência de bolinhas, sabe aqueles gradientes de mangá onde as sombras são feitas com pequenas texturinhas? É este pincel aqui. Tudo bem que ele não é bolinhas, eles são várias linhas cruzadas, mas também funciona. Gosto também desse outro pincel aqui, que o nome dele, se não me engano, é Texture Hair, textura de cabelo, que ele dá uma textura interessante. Não uso necessariamente para fazer cabelos, na verdade eu nunca usei. E eu gosto dele para fazer essas transições meio parece tinta manchando, sabe, o objeto. Também uso para artes mais estilizadas, elas onde artes que eu procuro usar mais com as cores, tipo essas que estão passando aí na tela. Eu usei bastante de todos esses pincéis que eu mencionei, eu usei eles nessa arte aqui. E acredito que tenha dado um resultado bem legal. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Essas são as minhas redes sociais, como sempre. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada no meu projeto de Hearthstone, que eu postei esses tempos, que ninguém viu. Então eu queria que alguém visse, comentasse, desse like. Eu ia ficar muito feliz. Inclusive eu estou fazendo um novo projetinho para o meu portfólio também, relacionado a um jogo de luta, fictício e tal. Talvez eu traga no canal uma amostra dele, do que eu tô fazendo, do que eu tô planejando e etc. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, eu agradeço por ter assistido até aqui e tchau!